O que você assiste alimenta a sua alma. Você já parou para pensar nisso? Já percebeu que aquilo que entra pelos seus olhos, aquilo que você consome dia após dia nas telas, acaba moldando quem você é, o que você sente e até mesmo a sua fé? Muitas vezes a gente vive no piloto automático, sem questionar o impacto do conteúdo que deixamos entrar na nossa mente e no nosso coração. A gente rola o feed, assiste a mais um episódio daquela série, vê mais um filme e não percebe que cada imagem, cada palavra, cada cena é uma semente sendo plantada em nós. A Bíblia nos dá um alerta muito sério sobre isso. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pense nisso por um instante. As fontes da vida. Tudo o que flui de nós, nossas palavras, nossas atitudes, nossas emoções, nossos sonhos, tem origem no nosso coração. O coração, na linguagem bíblica, é o centro do nosso ser, o centro da nossa alma. E uma das principais portas de entrada para o nosso coração são os nossos olhos. O que entra pelos olhos, inevitavelmente, chega ao coração. É por isso que o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez uma declaração tão radical no Salmo 101, versículo 3. Ele disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Isso pode soar extremo para a nossa cultura, não é? Parece radical demais, quase impossível, mas na verdade é uma decisão libertadora. Davi entendeu que para manter o coração puro e conectado com Deus, ele precisava ser intencional sobre o que ele permitia entrar em sua vida. Ele decidiu criar um filtro, uma barreira de proteção. Agora vamos ser sinceros. Quantos de nós, cristãos, vivemos uma contradição diária? Dizemos que queremos ter mais paz, mas passamos horas consumindo filmes, séries e notícias cheias de violência, ansiedade e angústia. Dizemos que buscamos pureza, mas assistimos a cenas de imoralidade, traição e sensualidade como se fosse algo normal, apenas entretenimento. Dizemos que queremos fortalecer a nossa fé, mas alimentamos a nossa mente com conteúdos que geram dúvida, ceticismo e medo. Como isso é possível? É como tentar plantar espinhos e esperar colher rosas. Simplesmente não funciona. Não podemos encher nosso coração de lixo espiritual e esperar que dele saiam fontes de água viva. A conta não fecha. O que a gente planta, a gente colhe. Se plantamos sementes de ansiedade, colhemos uma mente ansiosa. Se plantamos sementes de imoralidade, colhemos desejos impuros. Se plantamos sementes de dúvida, colhemos uma fé enfraquecida. O inimigo de nossas almas é muito astuto. Ele raramente chega com um ataque frontal, tentando destruir a sua fé de uma vez por todas. Isso seria muito óbvio. A estratégia dele é muito mais sutil. Ele começa com a distração. Ele te oferece um entretenimento que parece inofensivo, uma série que todo mundo está vendo, um filme premiado. E aos poucos, você começa a fazer pequenas concessões. Ah, é só uma cena. É só ficção. Não vai me afetar. Pequenas brechas na sua armadura espiritual. Pequenos hábitos que, com o tempo, se tornam fortalezas. A distração te afasta da oração. A distração te faz perder o apetite pela palavra de Deus. A distração normaliza o pecado. E quando você percebe, seu coração já está frio e distante de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus nos chama para algo muito maior. Ele nos chama para a luz. Em Efésios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós fomos transformados. Não pertencemos mais ao reino das trevas, da confusão, do pecado. Agora somos filhos da luz. E luz não combina com trevas. Não faz sentido um filho da luz se deleitar com as obras das trevas. Então, como podemos viver como filhos da luz no nosso dia a dia, especialmente no que diz respeito ao que assistimos? A resposta está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Esse versículo é um verdadeiro guia, um filtro divino para o nosso consumo de conteúdo. Paulo nos diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
Tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos analisar isso. Antes de dar o play, pergunte-se: isso é verdadeiro? Promove a verdade de Deus ou a mentira do mundo? Isso é respeitável? Honra a Deus e ao próximo? Isso é justo? Defende o que é correto aos olhos de Deus? Isso é puro? Contribui para a pureza dos meus pensamentos e desejos? Isso é amável? Gera amor, compaixão e empatia? Isso é de boa fama? Tem uma boa reputação, edifica? Se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Essa é a nossa dieta espiritual. Assim como escolhemos alimentos saudáveis para nutrir nosso corpo físico, precisamos escolher conteúdos saudáveis para nutrir a nossa alma. Isso significa que nunca mais vamos poder assistir a um filme ou a uma série? Não necessariamente. Mas significa que vamos fazer isso com discernimento, com intencionalidade, com o filtro de Filipenses 4:8 ativado. Significa que muitas vezes vamos precisar dizer não. Vamos precisar desligar a TV, fechar o aplicativo, escolher não participar de uma conversa sobre aquele programa que todo mundo está vendo, porque entendemos que o nosso bem-estar espiritual é mais importante do que o entretenimento passageiro. Talvez você esteja pensando, mas isso é muito difícil, é legalismo. Não, não é sobre legalismo. Não é sobre criar uma lista de regras do que pode e do que não pode. É sobre amor. É sobre proteger o seu relacionamento com Deus. É sobre guardar o seu coração porque você ama a presença dele mais do que qualquer outra coisa. Pense num casamento. Você não evita flertar com outras pessoas por causa de uma regra, mas porque você ama seu cônjuge e quer proteger a intimidade e a confiança que vocês têm. Da mesma forma, protegemos nosso coração e nossos olhos por amor a Jesus. Hoje, eu quero te encorajar a tomar uma decisão. Uma decisão de trocar o conteúdo que traz peso, ansiedade e impureza para a sua alma, pela palavra que traz vida, paz e esperança. Trocar o ruído constante do mundo pela doce presença do Espírito Santo. Trocar a distração que te afasta de Deus pela transformação que te aproxima dele. Comece pequeno. Faça uma análise sincera do que você tem consumido. Quais séries, filmes, canais ou perfis estão alimentando a sua mente? Eles passam pelo filtro de Filipenses 4:8? Talvez você precise cancelar uma assinatura. Talvez precise deixar de seguir algumas contas. Talvez precise estabelecer um novo hábito, como trocar 1 hora de TV por 20 minutos de leitura da Bíblia e oração. Essa jornada de purificação dos nossos olhos e do nosso coração é um processo. Haverá dias em que vamos falhar, mas a graça de Deus está disponível para nós. O importante é ter a consciência e o desejo de mudar, de alinhar todas as áreas da nossa vida, incluindo o nosso entretenimento com a vontade de Deus. Lembre-se, o que você assiste alimenta a sua alma. Escolha alimentar sua alma com aquilo que te edifica, que te fortalece, que te aproxima de Jesus. Escolha a luz. Escolha a vida. Não se conforme com as migalhas que o mundo oferece quando você pode ter um banquete na presença do Pai. Só Jesus pode salvar. Hoje, vamos mergulhar mais fundo nessa verdade, usando a própria palavra de Deus para entender por que essa afirmação é tão crucial e transformadora. A Bíblia é muito clara sobre a nossa condição. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Preste muita atenção nessa palavra. Todos. Não são apenas alguns. Não são só aqueles que consideramos os piores pecadores. Somos todos nós. Você, eu, nossos vizinhos, nossos amigos. A humanidade inteira compartilha dessa mesma condição. E o que é o pecado? Muitas vezes pensamos no pecado como apenas um erro moral, uma falha de caráter, uma ação ruim. Mas, biblicamente, o pecado é muito mais profundo. É uma condição de separação de Deus. É como se houvesse um abismo gigante entre nós e o nosso Criador, um abismo que nós mesmos não conseguimos atravessar. O pecado gera uma morte espiritual, uma desconexão da fonte de toda a vida. Somos como aquele homem no deserto, morrendo de sede, mesmo que a fonte esteja logo ali.
Mas é exatamente nesse cenário de desespero, de separação e de morte que surge a maior e mais poderosa declaração de amor de toda a história. É uma passagem que muitos de nós conhecemos, mas que nunca perde o seu poder. Em João, capítulo 3, versículo 16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos analisar isso com calma. Perceba o que Deus fez. Ele não enviou um manual de regras. Ele não enviou um novo sistema filosófico ou uma religião complexa. Ele enviou o seu próprio Filho. Jesus Cristo não veio ao mundo para fundar mais uma instituição ou para criar um clube social. Ele veio com uma missão muito específica e pessoal: salvar pessoas. Salvar você e a mim. A vinda de Jesus é a ponte sobre aquele abismo que nos separava de Deus. Ele é a resposta divina para a nossa condição humana de pecado. Ele é a fonte de água viva para o homem sedento no deserto. E como recebemos essa salvação? Será que precisamos fazer por merecer? Trabalhar arduamente para conquistar o favor de Deus? A Bíblia responde a isso de forma definitiva na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Ouça o que a palavra diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que notícia maravilhosa! A salvação não é uma conquista, é um presente. É pela graça. Graça é um favor que não merecemos. Não há nada que possamos fazer, nenhuma boa obra, nenhuma caridade, nenhuma penitência que possa pagar o preço da nossa salvação. É um dom gratuito, oferecido por Deus através da fé em Jesus Cristo. No entanto, todo presente para ser desfrutado precisa ser aceito. Se eu lhe oferecer um presente valiosíssimo, mas você o recusar, ele continuará sendo meu. Você não terá o benefício dele. Da mesma forma, Deus oferece o presente da salvação, mas cabe a cada um de nós, individualmente, aceitá-lo. Isso nos leva a uma reflexão muito séria sobre as nossas escolhas diárias. Em que fontes nós temos bebido? O que temos permitido que alimente a nossa mente e a nossa alma? Hoje, muitos assistem e consomem conteúdos que alimentam o medo, a ansiedade, a sensualidade, a violência, o ocultismo e depois dizem: isso não tem problema, é só entretenimento. Mas a Bíblia nos adverte sobre as consequências das nossas escolhas. Em Romanos 6, versículo 23, está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba o contraste aqui. Existe um pagamento, um salário para uma vida de pecado. E esse salário é a morte, a separação eterna de Deus. Mas, do outro lado, existe um presente, um dom gratuito, que é a vida eterna. A escolha é nossa. Podemos continuar nos alimentando do que leva à morte, ou podemos aceitar o presente que nos conduz à vida. E não é qualquer vida. Jesus mesmo disse, em João capítulo 10, versículo 10, O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. A vida que Cristo oferece não é uma vida pequena, medíocre ou limitada. É vida abundante. É uma vida com propósito, com paz, com esperança, com a presença constante de Deus, mesmo em meio às dificuldades. É uma vida que começa aqui e agora, e se estende por toda a eternidade. Então, hoje, a decisão está diante de você. É uma escolha pessoal e intransferível. Você pode continuar tentando saciar sua sede com a areia do deserto deste mundo, buscando satisfação em coisas passageiras que nunca preencherão o vazio da sua alma. Ou você pode correr para a fonte de água viva. Você pode beber de Jesus Cristo, a única fonte que pode verdadeiramente saciar a sua sede para sempre. A salvação está disponível para todos, gratuitamente. Mas ela exige uma coisa de nós: rendição. Exige que reconheçamos nossa sede, nossa incapacidade de nos salvar sozinhos e que nos entreguemos completamente àquele que deu a vida por nós. É admitir: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso de Ti. Eu aceito o Teu presente. Não adie essa decisão. O deserto é um lugar perigoso para se ficar por muito tempo.
A fonte está jorrando. Jesus está de braços abertos, dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você sente que essa mensagem tocou o seu coração e você deseja entregar sua vida a Jesus, ou se você já é cristão e quer se aprofundar nessa verdade, eu te encorajo a buscar uma igreja evangélica perto de você. Converse com o pastor, participe de um grupo de estudo bíblico. Pense por um momento em como a nossa vida aqui na Terra é passageira. É como tentar segurar a água com as mãos. Por mais que você se esforce, ela escorre por entre os dedos, escapa e logo não há mais nada. É uma imagem poderosa, não é? A Bíblia descreve essa realidade de uma forma muito poética e direta no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, que diz: Vós sois como a neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Pense nisso, uma neblina pela manhã, que parece densa, mas com os primeiros raios de sol, ela simplesmente desaparece. Assim são os nossos dias aqui. Eles são preciosos, mas são breves. Diante dessa verdade, dessa transitoriedade, a mensagem de Jesus se torna ainda mais impactante e necessária. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus faz uma das declarações mais ousadas e fundamentais de toda a história. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repare bem nas palavras. Ele não disse que era um caminho entre muitos. Ele não se apresentou como uma opção filosófica ou uma alternativa espiritual. Ele declarou ser os caminho, o único acesso ao Pai, à eternidade, à plenitude. Ele é a verdade em um mundo cheio de mentiras e confusão. E ele é a vida em meio a uma cultura que muitas vezes celebra a morte e o vazio. Essa promessa de vida não é apenas para o aqui e agora, mas se estende para uma eternidade que está preparada para nós. É uma eternidade real, concreta, muito mais real do que esta realidade que vemos e tocamos. O livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, nos dá um vislumbre maravilhoso desse futuro. O texto diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos parar um pouco para absorver o peso dessas palavras. Isso não é uma metáfora poética ou um conto de fadas para nos fazer sentir melhor. É uma promessa divina, feita por aquele que não pode mentir. Imagine um lugar onde toda a fonte de sofrimento que conhecemos simplesmente deixa de existir. Não haverá mais lágrimas de tristeza, de luto, de angústia. A morte, essa inimiga implacável que nos assombra e nos separa de quem amamos, será vencida para sempre. Não haverá mais luto, nem a dor da perda. Não haverá mais clamor, o grito desesperado por ajuda ou alívio. Não haverá mais dor, seja ela física, emocional ou espiritual. Tudo isso que marca a nossa experiência terrena será apenas uma memória distante, parte das primeiras coisas que já passaram. É a promessa de uma restauração completa. Diante dessa promessa, percebemos o contraste gritante com o que o mundo nos oferece. O mundo oferece entretenimento, doses rápidas de prazer para nos manter ocupados. Jesus oferece eternidade. O mundo oferece distração, um barulho constante para que não tenhamos que encarar o vazio dentro de nós. Jesus oferece redenção, o perdão completo e a restauração da nossa alma. A escolha é clara. O que é passageiro versus o que é eterno. O que é superficial versus o que é profundo. E a base para essa esperança está na obra de Cristo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, encontramos uma das declarações mais libertadoras de toda a Bíblia. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero. Se você entregou sua vida a Cristo, se você está nele, todo o peso da sua culpa, dos seus erros, do seu passado, foi cravado na cruz. Não há mais condenação pendendo sobre a sua cabeça. Você está livre. Livre da culpa, livre do medo do juízo, livre para viver uma nova vida. Essa liberdade muda completamente a nossa perspectiva. Se você está em Cristo, você pertence ao Senhor. Você não pertence mais a este sistema mundial, não pertence mais aos seus próprios desejos egoístas,
não pertence mais ao medo, você pertence a Ele. E isso nos leva a uma outra passagem poderosa do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso é liberdade verdadeira. Significa que a sua vida agora tem um propósito maior. Você não precisa mais correr desesperadamente atrás da aprovação das pessoas, das curtidas nas redes sociais, do reconhecimento do mundo. Você vive para agradar um único público, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mesmo a morte, o maior medo da humanidade, perde o seu poder sobre você. Porque se você vive, vive para Ele. Se você morre, vai para Ele. Em qualquer circunstância, você está seguro em suas mãos. Você é dele. Essa verdade nos liberta da tirania da opinião alheia e da busca incessante por validação terrena. Você foi criado para algo muito maior do que acumular bens ou construir uma reputação que a neblina do tempo vai apagar. Você foi criado para a glória de Deus. Então, hoje, agora mesmo, é um dia de decisão. É um momento de escolher conscientemente. Você vai continuar trocando o que é eterno por aquilo que é temporário? Vai continuar tentando preencher o vazio da sua alma com as distrações vazias que o mundo oferece? Ou vai escolher a presença de Deus, que satisfaz plenamente? É a decisão de trocar a morte, que é o resultado inevitável de uma vida longe de Deus, pela vida verdadeira, abundante e eterna que só Jesus pode dar. A vida é breve, mas a eternidade é para sempre. Não desperdice a oportunidade que você tem hoje de fazer a escolha mais importante da sua vida. Entregue-se a Cristo, receba o seu perdão e comece a viver a liberdade e o propósito de pertencer a Ele. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre essa esperança. Deixe seu comentário, vamos conversar sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos crescendo juntos na fé.